Olá a todos. Este vídeo aqui é sobre o debate entre globo e terra plana que aconteceu no canal Terça Livre, ok? Bom, eu não costumo fazer vídeos falando sobre debates no canal dos outros, ok? No final do vídeo, o Thiago Maia falou que me convidou para o debate. Eu não sei, eu nem vi o e-mail até agora. Eu vejo e-mail uma vez por mês, tá? Então, só por causa disso eu vou responder, ok? E vou fazer minhas considerações. Esse vídeo talvez seja dividido em duas partes, tá? Por último, eu vou fazer minhas perguntas. Mas eu gostaria de fazer algumas considerações. O que eu vi no debate deles lá, não sei se dá pra chamar esse debate, foram 4 pessoas mal preparadas, ok? 4 pessoas muito mal preparadas. Os 2 que estavam defendendo o globo não entendiam sobre o modelo do globo, e os 2 que estavam defendendo sobre terra plana, assim, eles tinham uma visão ainda superficial sobre terra plana. Dica para o Terça Livre: se você quiser convidar alguém que fale sobre terra plana com propriedade, convide o único brasileiro que tem um livro escrito sobre terra plana. Não adianta convidar o Afonso Rubens, que nem ele falou. Convida o Martins do canal Sem Hipocrisia, o único brasileiro que já tem um livro escrito sobre terra plana, que se chama O Mundo que Não Te Apresentaram. Então assim, faltou convidar o Martins, ok? O debate foi respeitoso, então acredito que o Martins aceitaria. Se um dia vocês forem fazer um debate, a próxima vez, ao invés de selecionar o acaso, seleciona o Martins, ok? Vocês podem colocar assim, 200 globalistas de um lado e o Martins do outro lado, ele vai conseguir dar petecada em todo mundo, percebe? Então vamos lá. Eu e o Martins conversamos muito, a gente tá montando um projeto pelo menos juntos, e é uma pessoa assim que é muito inteligente, ok? E como eu disse, o Thiago Maia não escreveu um livro sobre o globo, mas o Martins escreveu um livro sobre terra plana, tá? Então ele é bem interessante assim, para conversar sobre terra plana. Mas vamos lá. Eu vou falar algumas coisas aqui, vou falar sobre o equinócio e tal, essas coisas todas. Vai ser uma pincelada geral, ainda não está na hora de eu falar sobre terra plana. Então vamos lá. Em 39 minutos o Thiago Maia diz o seguinte. Eu vou começar em 39 minutos porque isso aqui me aborreceu muito, ok? Ele diz assim: no caso do terremoto, o terremoto é um desabamento e a força motriz de um terremoto é a gravidade. Aí ele repete: a força motriz de um terremoto é a gravidade. Bom, agora você mexeu com o sismólogo. Vamos conversar um pouquinho, porque assim, nem um jornalista falaria isso, ok? O terremoto não é um desabamento, ok? Alguns registros de tremores de terra por desabamento de caverna são raríssimos. Não é o normal, ok? O tremor de terra não é um desabamento, ok? De outro ponto, a força motriz do terremoto é a gravidade. Nunca a força motriz de um terremoto é a gravidade. O que eu estou falando aqui é como sismólogo, você pode ir em todas as universidades do mundo perguntar se o terremoto é um desabamento e se o terremoto, a força motriz dele é a gravidade, e todos os sismólogos vão dizer não, as duas afirmações estão incorretas, ok? Porque ele está falando isso por quê? Porque, como é que vai girar terremotos na Terra plana? Então vamos lá, muito simples girar terremoto na Terra plana. É o seguinte, na verdade faz mais sentido girar terremoto na Terra plana do que no globo, ok? Quem está falando é o sismólogo. Mas vamos lá, meu ponto de vista, isso é meu ponto de vista. Agora, o terremoto é um desabamento, como ele disse? Nenhum sismólogo vai concordar com isso, nenhum sismólogo. A força motriz e a gravidade, nenhum sismólogo vai concordar com isso. Por quê? Olha só. O que é um terremoto? Terremoto, você tem 2 blocos de rocha, tá? Vamos supor, aqui tem um bloco para cá, um bloco para lá. Tem 2 blocos de rocha que tem um plano de falha, ok? Quando um plano de falha, vamos falar assim, desliza sobre o outro, tá? Você vai ter um terremoto. Vamos imaginar que esse bloco que está em cima descesse, tá? Vamos supor que isso aqui acontecesse, ó. Aí, talvez o Thiago Maia pudesse falar a força motriz do terremoto foi a gravidade, mas não é, eu vou explicar por quê. Esse tipo de coisa, o plano de cima desce, se chama falha normal, mas a última coisa que ela é normal, tá? Ela não é tão normal. A gente chama de falha normal. E tem uma outra falha onde o bloco de cima, que está em cima, por cima, sobe. Se chama falha inversa, o bloco de cima sobe. Tem mais falhas inversas no planeta, onde o bloco de cima sobe, do que falhas onde o bloco de cima desce. Se fosse a força motriz fosse a gravidade, o bloco de cima sempre desceria, nunca subiria. Só que mais da metade dos terremotos do mundo acontece com a parte de cima subindo e não descendo.
Então, se a parte de cima sobe, não vai ser a gravidade, a força motriz, a não ser que a gravidade empurre as coisas para cima, tipo sair voando, ok? Então, a força motriz de um terremoto não é a gravidade. Agora, quando o bloco de cima, esse aqui, tá em cima, desce, que a gente fala, é uma falha normal, não é a gravidade que está puxando para ele para baixo. O que acontece é, a gente tem uma tração, os dois blocos estão sendo puxados com uma tração para as laterais, e isso vai fazer com que o bloco de cima deslize, ok? Claro, vai deslizar para baixo por causa da gravidade, vamos dizer assim. Mas o que vai produzir o movimento é a tração, e não o movimento de pressão pela gravidade, ok? A gravidade faria com que não houvesse tremor de terra se não houvesse compressão e tração na Terra. Ou alguém duvida disso? Passou lá os milhões de anos que eles dizem que a Terra tem. Bilhões. Aí a gravidade já acomodou tudo. Por que as coisas vão se desacomodar do lugar? Por quê? Não é verdade? Bom, então assim, isso aqui me motivou a resposta, inclusive. Porque isso é uma desinformação muito grande. Tudo que eu vi no debate dos 4 foi desinformação. Tirando lá o Rogério Minhas Verdades, que foi mais sincero e respondeu, ainda deu um show, assim, né? O Thiago Maia aqui falou que as fases da Lua se dão pela sombra da Terra. Tipo assim, desculpa, mas isso não conheceu o modelo do sistema, né? Lua-Terra, né? As fases da Lua se dão no modelo do globo, se dá pela posição da Lua perante o Sol, né? E a posição da Terra perante a Lua, né? Ou seja, se o Sol está lá e a Lua está aqui, certo? Na minha frente, e a Terra está aqui, você vai ver a Lua, metade dela com luz e metade sem luz. Seria isso, porque o Sol está iluminando de cá, né? E você vai estar vendo uma parte de sombra aqui, em tese é isso. Esse é o modelo do globo. Isso não é a sombra da Terra, de forma alguma. Então, o Rogério Minha Verdade corrigiu isso, né? Achei interessante. E ele foi bem humilde, tá? Ele é uma pessoa que sabe alguma coisa. Então, assim, quando a gente vê humildade, a gente vê sabedoria, tá? Mas, aqui, desculpa, isso aqui é embaraçoso para um físico, ok? Se a gente vai falar sobre geofísica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler sobre geofísica, é conversar com o geofísico. Toda essa frase aqui está totalmente equivocada. E perguntar por que tem terremoto na Terra plana, eu digo porque tem terremoto na Terra plana. Imagina, se a Terra está contida num determinado espaço, da mesma forma que o globo, tá? Se ela tá contida num anel ou alguma coisa, se ela está contida, e você exerce qualquer elevação de rocha, por exemplo, por temperatura, diferença de temperatura, você vai gerar terremoto em algum lugar. Lembre-se, a crosta ela é toda fragmentada, tá? E a gente nem entende até hoje porque algumas falhas não dão sismos nenhum e outras dão, tá? A gente não entende isso. Agora, o que eu tenho a falar sobre terremotos e globo? O que eu tenho a falar é o seguinte, a gente tem mais de 60 anos de dados plenos de sismologia. Todos os sismos do mundo estão sendo registrados há mais de 60 anos. Todos os sismos com magnitude maior que 4 ou 5. Todos. E até hoje a gente não conseguiu produzir um modelo de previsão de terremotos bom. Pergunta. Será que todos os sismólogos do mundo são idiotas e não conseguem montar um modelo de previsão de terremoto? Ou será que o modelo bola não está ajudando eles? Será que se os sismólogos começassem a olhar, será que a Terra é plana? Vamos montar um modelo matemático para previsão de terremoto Terra plana? Será que eles começariam a prever terremotos? Que tal a pergunta? Vamos responder essa pergunta. Tipo assim, a pergunta é, os terremotos aconteceriam tanto no globo como na Terra plana, mas a pergunta é, se eu tenho 60 anos de dados plenos de sismologia, como até hoje uma massa intelectual gigante de sismólogos tem no mundo não conseguem prever terremotos em cima da bola? Será que essa massa de sismólogos, se ela aceitasse colocar por um segundo na mente que a Terra é plana, será que eles conseguiriam gerar um modelo de previsão de terremotos? Boa pergunta, hein? Isso é uma pergunta. Mas vamos lá. De novo, Thiago Maia, ele diz o seguinte, ele fala das plumas do manto como sendo material líquido. Isso não é verdade, ok? Ou, em tese, tem um modelo para deslocamento em terra sólida. Por isso que a gente fala estudo da terra sólida. O manto
O Thiago Maia pode assistir meu vídeo aí onde eu falo sobre o manto da Terra, que deveria ser pintado de verde. Ele não é líquido, ok? Ele fala o seguinte: essas plumas são líquidas. Como nós vemos no vulcão a lava sair líquida. Ou seja, porque eu estou vendo no vulcão a lava sair líquida, quer dizer que tem uma pluma líquida que vem lá do núcleo da Terra. Olha, se você conversar com qualquer vulcanólogo do mundo, não precisa ser terraplanista, ok? Qualquer vulcanólogo do mundo, eles vão explicar para você o seguinte: que embaixo do vulcão existe um negócio que se chama câmara magmática, ok? Ela é pequena e concentrada embaixo do vulcão. Ali está a lava derretida. A lava não vem do núcleo da Terra. O manto da Terra é sólido. A gente sabe disso por causa das ondas sísmicas. Ele é sólido. Ele é sólido. Ele não é líquido. O manto da Terra não é líquido. Por favor, tirem essa coisa da cabeça de pintar o manto da Terra de vermelho. Qualquer sismólogo do mundo vai confirmar o que eu estou falando. O manto da Terra é sólido. Ele é sólido. Ele é mais sólido que um paralelepípedo, ok? O manto da Terra é sólido. Agora, a câmara magmática, que em geral pode estar na crosta, na base da crosta, não importa, tem material fundido sim, ok? Estado líquido, vamos dizer assim, material fundido, rocha fundida. Mas isso é uma feição geológica abaixo do vulcanismo, ok? Isso não vem do manto, tá? Vamos lá. Em seguida ele diz o seguinte, ele faz uma pergunta: como é o interior da Terra plana? E ele pergunta também se ela tem um núcleo ferroso, que a geofísica já provou que existe um núcleo ferroso. Ah, meu Deus do céu. Isso é uma das coisas que eu gosto na Terra plana, ok? Olha só. Quem provou que a Terra tem um núcleo ferroso? Quem? Vai lá, por favor. Me dá as referências de como é que foi isso. O que as ondas sísmicas demonstram, as ondas sísmicas, os sismólogos sabem, o único método geofísico que atravessa a Terra inteira, ou passa pela parte mais profunda da Terra, é a sismologia, ok? Sou especialista nisso, sou sismólogo, tenho doutorado em sismologia. Então vamos lá. Tem uma onda, sim, que indica que no interior da Terra é líquido. O interior da Terra, lá profundo, que a gente chama de núcleo, é líquido, tá? A parte mais profunda da Terra é líquida. Agora eu vou falar uma frase que eu já dei em aula 1000 vezes, essa frase. Já falei em aula 1000 vezes. A frase é a seguinte, olha só. Ouçam. As ondas sísmicas indicam que o núcleo da Terra é líquido e tem a mesma viscosidade da água, ok? E aí, como eu não sabia, não conhecia o modelo Terra plana, eu dizia assim: e esse núcleo líquido, que tem a mesma viscosidade da água, ele é um núcleo de ferro e níquel, tá? Beleza? Pergunta: da onde os sismólogos tiraram que esse núcleo é de ferro e níquel? Da onde? Vamos lá. Não dá para saber se é de ferro e níquel, ok? Não dá para saber se é de ferro e níquel. Não dá, a sismologia não permite isso. A sismologia diz que o núcleo da Terra é líquido com a mesma viscosidade da água, ok? Quem disse que esse material líquido com a mesma viscosidade da água é ferro são o pessoal que estuda meteoros que caem na Terra, etc. E aí tem um modelo de composição do sistema solar que eles dizem: não, então o que está lá embaixo é ferro e níquel em estado fundido. Mas eu, como sismólogo, sempre fiz a pergunta, sempre ensinei a mesma coisa na universidade. Falava o seguinte: é ferro e níquel. Eu falava porque eu não sabia o modelo, mas eu falava ferro e níquel. Mas se você abrir uma torneira ou tomar banho com ferro e níquel que tem lá vamos supor, né, no núcleo da Terra, ele vai sair igual água, porque ele tem a mesma viscosidade da água, zero. Então a pergunta é, olha só, me doutrinaram da seguinte forma: nós sabemos através de cálculos matemáticos e dados empíricos que o núcleo da Terra é líquido com a mesma viscosidade da água, portanto ele é ferro e níquel. Sério, sério. Por que o sismólogo não pode dizer que o núcleo da Terra é feito de água? Que a parte mais profunda da Terra é água. Por quê? Porque no modelo bola não tem como a água descer e ficar no núcleo da Terra. Percebe? Não tem. Então no modelo bola, os sismólogos eles sabem, olha, o núcleo da Terra, a parte mais profunda, ele é líquido como a água e tem a mesma viscosidade da água. Mas como não pode ser água, porque a Terra é uma bola,
Então é ferro e níquel que desceu quando a Terra ainda estava no estado mais fundido, inicialmente. Mas, se um sismólogo falar, não, a Terra é plana, e a gente vai usar o modelo bíblico, o sismólogo vai virar e falar o seguinte: ô, geoquímicos, vocês estão chutando isso com base em um meteoro que caiu. A informação concreta é: o núcleo da Terra é líquido como a água, com a mesma viscosidade da água. Pode não ser água, pode ser ferro e níquel, mas o dado concreto é: na parte mais profunda do nosso planeta, quando a parte sólida acaba, isso é o que o dado sismológico indica, quando a parte sólida do nosso planeta acaba, começa uma parte líquida. A mais de 2.000 quilômetros de profundidade, essa parte é líquida, líquida como a água, com a mesma viscosidade da água. Isso é o dado concreto. A parte mais profunda da Terra é líquida como a água e com a mesma viscosidade da água. Não vou chutar se é água ou metal. O cara poderia falar, se fosse muito conservador. Mas o dado indica, é líquido como a água. Não indica que o núcleo da Terra é metálico. O dado sismológico não indica que o núcleo da Terra é metálico. Ok? Quem diz que o núcleo da Terra é metálico são o pessoal que estuda paleomagnetismo. Só que o pessoal que estuda paleomagnetismo estuda só a superfície da Terra e usa modelos matemáticos para prever o que está lá dentro. Mas eles só estudam a superfície. Quem estuda o que está dentro, que a onda sísmica passa por dentro, é o sismólogo. E o que o dado sísmico diz é: abaixo da parte sólida existe uma parte líquida como a água, com a mesma viscosidade da água. Ok? Então assim, ele pergunta, como é o interior da Terra plana se ela tem um núcleo ferroso? Olha, quem garante que ela tem um núcleo ferroso? O que nós sabemos com o dado é que ela tem um núcleo líquido, como a água. É isso que diz o dado. Não diz se é ferroso, se é água ou o que é. Mas diz que o dado é: o fundo da Terra, a parte mais profunda, é líquida como a água, com a mesma viscosidade da água. Ok? Então assim, se a geofísica estiver errada sobre o que tem lá dentro, é porque a geofísica sempre acreditou no modelo bola, ok? Vamos lá. 56 minutos e 46 segundos, Thiago Maia. Ele diz: a Terra plana não é uma teoria e sim uma hipótese. A minha resposta é: nenhum terraplanista diz que a Terra plana é uma teoria. Nós dizemos sim que a Terra plana é um modelo e o globo é um modelo. Os dois são modelos, ok? Qual se aproxima mais com a realidade? Nós acreditamos que a Terra plana. As pessoas que acreditam no globo acreditam que o modelo que se aproxima mais com a realidade é o globo. Mas ambos são modelos. Não é nem teoria nem hipótese. É modelo. Percebe? Matemática. Tá? Assim, uma curiosidade que eu tive, assim, o Thiago Maia falou que tem 2 doutorados. Eu sempre pergunto para quem tem doutorado quais são os títulos da tese, o que trabalhou. Assim, o meu currículo Lattes é fácil achar, tá? Afonso de Vasconcelos Lopes. Põe no Lattes, tá fácil de achar. Eu tentei encontrar o currículo do Thiago Maia, aparece os 10 Thiago Maia lá, eu não consegui identificar o dele. Assim, seria legal ele colocar nessas apresentações o currículo dele pra gente saber o que ele sabe exatamente, onde ele aprendeu, tal. Com certeza não foi sismologia. Mas assim, ele se compara com um professor, o Wolfgang Schmidt, que escreveu um livro que fala que a Terra está imóvel, tá? Ele se compara com esse cara que é professor do MIT com doutorado, etc. Desculpa, Thiago Maia, não dá para comparar, tá? Eu não me compararia com ele. Então assim, você também tem que ter humildade de não se comparar com um cara desses aqui, professor do MIT, aposentado, doutorado, trocentos artigos científicos, trocentos livros publicados, certo? Eu não tenho trocentos livros publicados, você provavelmente também não. Eu não tenho trocentos artigos publicados, você também provavelmente não, né? Eu tenho alguns. E assim, esse cara é bom, entendeu? Você não pode se comparar com um cara desses aqui assim, do nada, entendeu? Então assim, esse cara, ele é bom, tá? Vale a pena ler o livro dele, tá? Ciência e Mito, tá? Vamos lá. O Thiago Maia pergunta assim: de onde vem a energia do Sol? Eu vou dar minha resposta bem direta, assim, ó. Tipo, pum! A energia do Sol vem de Deus. E você não vai entender como é que ela funciona, ok? Ah, mas o ser humano vai entender tudo. Então me diz uma coisa. Como que a matéria inorgânica virou vida? Como? Ninguém sabe.
Porque o cientista tem que tentar responder uma coisa que ele não sabe a resposta. É aí que está a magia, ok? Os milagres, ok? De onde vem a energia do Sol? De Deus. De onde vem a nossa energia? Do Criador também. Você acha que... Olha só. Pergunta ao Thiago Maia. Você acha que tudo é balanço de energia? Então, beleza. Então, você pega uma pessoa normal, e alimenta ela e faz ela trabalhar 15 dias sem dormir. Ela vai continuar recebendo energia da comida, só que ela não vai conseguir trabalhar depois de 4 ou 5 dias. Ela vai desmantelar. Pergunta, por que ela precisa dormir? Não é só a energia que rola, percebe? Tem uma coisa a mais. Por que a pessoa tem que dormir? Ah, porque precisa organizar o cérebro, tal, etc. Então por que não dormir só 10 minutos por dia? Percebe? Tem uma coisa a mais, tem uma resposta a mais. A gente não precisa ter resposta física para 100% das coisas, ok? Ou seja, a gente tem que ter humildade e falar o seguinte: nós não entendemos toda a obra do Criador, ok? No final do debate, o Thiago Maia então disse que ele não gosta de extremismo e de extremistas. E assim, várias pessoas vêm aqui falar que tenho esse negócio de tal no extremo. Então vamos lá. Eu vou contar uma coisa pro Thiago Maia. Adivinha quem é extremista? Vamos lá. A gente tem uma linha, ok? Tem um 0 aqui. Tem uma linha. Pra cá tem o conteúdo religioso, tá? Os religiosos extremistas estão lá na ponta, beleza? Pra lá tem os materialistas. O cientista materialista tá lá na ponta, beleza? Quem tá aqui como eu no meio e coloca um pé na religião, coloca um pé na ciência, anda 5 metros ali na linha da religião, depois vai 5 metros e anda na linha da ciência, anda 15 metros na linha da religião, vai lá, anda 15 metros na linha da ciência, põe uma cadeira no marco 0, almoça e tira conhecimento nesse espectro onde tem a religião para lá e ciência para lá. Quem tá aqui no meio, no centro, são pessoas que nem eu. A gente anda nos dois lados da linha, na religião e na ciência. Uma pessoa que nem eu nunca seria extremista. Agora, um cientista que nunca anda do lado da religião, ele é extremista, porque ele não sai do extremo da ciência. O religioso que nunca olha a ciência é extremista, porque ele nunca põe o pé no campo da ciência. Então assim, desculpa Thiago Maia, mas você tem que observar que você tem o extremismo da ciência. Se o cientista não anda pelo lado espiritual e científico ao mesmo tempo, almoçando um dia no lado religioso, jantando no outro dia no lado científico, esticando a mão para o lado religioso, esticando a mão para o lado científico, tentando conectar verdades. Se a pessoa não faz isso, ela é um extremista. Por isso que eu digo, ciência sem religião é extremismo. É o cara que está lá na USP querendo fazer um tomate sem semente. Extremismo, percebe? Ou é o religioso que diz que você não pode fazer seleção genética. Seleção, não estou falando mudança, tá? Estou falando seleção. Então assim, são extremos, percebe? Agora o cara que anda nos dois lados, ele nunca é extremista. O cara que é religioso e ao mesmo tempo é cientista, nunca é extremista. Ok? Então assim, cuidado para não se tornar um extremista fundamentalista da ciência. Sobre o equinócio, ok? Foi muito batido esse negócio do equinócio e assim, eu não sei porque os terraplanistas não sabem explicar o equinócio, então assim, vou aqui dar meu parecer. O pessoal fala o seguinte, o fraco da terra plana é o equinócio. Você está de brincadeira comigo, que ninguém sabe explicar um negócio tão simples. O que é o equinócio? Vamos começar o seguinte. A Terra no modelo globo é uma bola, ok? Em cima dessa bola, lá em cima, a Terra está girando, tem uma estrela que chama Polaris, tá bom? No hemisfério norte você vê o céu girando em volta dessa estrela, Polaris, tá bom? Então, o pessoal que acredita que a Terra é plana, que lá atrás, falou o seguinte, se a Terra é uma bola, como é que a gente consegue ver a Polaris abaixo da linha do Equador? Agora pegou os globalistas e ó, como é que a gente consegue ver a Polaris que está em cima do hemisfério norte em latitudes abaixo do Equador? Aí
os caras da bola falaram o seguinte, que a Terra está inclinada em 23 graus. Então, na verdade, o Equador está um pouco para cima e você está aqui assim, ó, inclinou, mas você consegue ver a Polaris também. Em 23 graus. Abaixo de 23 graus você não consegue mais ver a Polaris. Então a Terra está com uma inclinação com o seu eixo 23 graus, né? Aí os mesmos caras da Terra plana viram para esses caras e falaram, mas pera um pouquinho. Se a Terra é uma bola e está inclinada em 23 graus, como é que no equinócio a gente vê o Sol exatamente na linha do Equador? Porque pensa só, se a bola está inclinada e eu estou aqui no Equador, como é que eu consigo ver o Sol batendo exatamente na linha do Equador se ela está virada? Aí os caras da bola olharam e falaram assim, ok, é o seguinte, a resposta é fácil. A bola está inclinada em 23 graus, mas a órbita da Terra no Equador celeste também está inclinada em 23 graus, entendeu? É isso. Então assim, a natureza fez assim, inclinou a Terra em 23 graus e depois inclinou o eixo dela em 23 graus também. Fácil, mamata. É isso aí. Então assim, olha, o que eu vou falar é o seguinte, o equinócio, ele só mostra as fraquezas do modelo bola, ok? Agora, alguém vai virar para mim e falar o seguinte, então agora, Afonso, você vai me mostrar o modelo do equinócio na Terra plana. Vamos lá. É o seguinte, o rapaz do sistemático lá, eu esqueci o nome dele, ele mostra um marco que tem na cidade de Macapá, que fica exatamente no Equador. Você consegue, segundo o pessoal, tirar foto colocando um pé no hemisfério norte, outro no sul, né? E mostra no dia do equinócio o Sol andando exatamente naquela linha, beleza? Pergunta aos dois físicos que estavam lá do globo. Você pode ajustar uma reta com um ponto? Você tem uma observação em Macapá, um ponto. Você pode ajustar uma reta com um ponto? Resposta, você não pode ajustar uma reta com um ponto, ok? Beleza. Se você falar o seguinte, nós temos marcos a cada 100 km no Equador da Terra e todos eles mostram tal coisa, ok, você está monitorando isso em todo o Equador da Terra, isso vai te dar alguma informação. Se o marco não for uma torre, que nem lá em Macapá, e sim um marco mais fino, que você consiga ter alguma precisão, etc, talvez você consiga mais informações. Mas eu aposto que se você for lá na África, colocar um marco onde diz que está o Equador e a sombra der diferente, sabe o que o pessoal vai falar? É que o marco não está no Equador. O Equador é onde a sombra fica assim no equinócio. Então você vai ter, mesmo tudo indicando que é aqui o Equador, você vai ter que mudar lá para baixo. Que você vai ter que fazer bater com um mudado. Então assim, como é que funciona o sistema do Sol e Lua em volta da Terra plana? Olha, o Rogério deu uma boa resposta. Enquanto a ciência não coletar dados pensando nisso, não tem como você montar um modelo preciso. Se eu montar um modelinho na minha cabeça ou no meu computadorzinho e não for atrelado a dados reais no mundo inteiro, no planeta inteiro, não vai ser um modelo bom. Eu sou inclusive contra isso, sou a favor de dados empíricos. Você tem que fazer medida. Então assim, o modelo Globo tem todas essas medidas? Não, ele tem medidas o suficiente para justificar porque está 23 graus inclinado aqui e 23 graus inclinado da outra forma, tá? Mas ele é um modelo que foi aperfeiçoado durante os últimos 100, 200, 300 anos. O modelo da Terra plana é um modelo que não tem dados ainda, tem pouca informação, ok? Tem pouca informação, necessita de acúmulo de dados. Eu, como sismólogo, eu digo assim, qual que é o maior objetivo da sismologia? O maior objetivo da sismologia é juntar dados sismológicos agora, para que as gerações do futuro consigam usar dados com um período de espaço de tempo muito grande. Isso vai permitir a gente ver o planeta como um todo. Provavelmente a gente não vai conseguir chegar a todas as conclusões agora. A gente talvez não tenha todas as ferramentas. Mas se a gente fizer a nossa parte agora, lá na frente, o pessoal vai conseguir ver mais. E é isso que eu falo sobre a Terra plana também. Precisa de acúmulo de dados, ok? Agora, o equinócio é um ponto assim, é um chute no bumbum da bola, percebe?
Porque, tipo assim, você precisou fazer muitas alterações no modelo bola por causa do equinócio, por causa das estrelas, etc. Ok? Chute no bumbum, não é isso? Mas o pessoal fala isso como se fosse, isso aqui é o que salva, isso aqui chuta o bumbum da terra plana. Não, 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 não. Isso chuta o bumbum da bola, ok? Então assim, usar o equinócio para provar o globo, sendo que todos os erros do globo foram corrigidos através do equinócio, putz grilo, tá difícil, hein? Tá difícil. Bom, isso que eu tenho que falar basicamente, tá? Eu poderia responder mais coisas. Minha crítica pro pessoal terra plana é que eles falaram rápido demais, tá? Isso não passa a confiança que eles precisam. E agora eu quero fazer minha pergunta. Vamos ver se os dois têm coragem de responder as minhas perguntas. Tá bom? E eu gostaria, se vocês quiserem encher o saco de outras pessoas, você é tão bom aí, ó, então responde essa pergunta. Vou fazer 3 perguntas. Pergunta número 1. O que é ciência? Pergunta número 2. Se você provar um modelo utilizando algo que ninguém pode ter, ninguém pode usar, vamos supor, para provar tal coisa você tem que construir 200 pirâmides gigantes e o valor disso é 15 trilhões de dólares. E aí um país louco vai lá e constrói, beleza? Nenhum outro país do mundo vai ter recurso financeiro para fazer isso de novo, reproduzir. Pergunta: se você prova uma coisa que é difícil ou quase impossível outros países, não só pesquisadores, mas países provarem, isso poderia ser classificado como fato científico ou não? Essa é outra pergunta. A terceira pergunta é sobre como a gente deve olhar a ciência no seguinte sentido. Vou fazer uma pergunta simples, que vai dar para todo mundo entender com a resposta das pessoas se elas sabem olhar a ciência ou não. A pergunta é: por que o galo canta antes de aparecer a luz do sol? Tem um artigo sobre isso, os dois podem fazer a lição de casa e procurar esse artigo, eu não vou indicar, mas está fácil de encontrar na internet. E lendo esse artigo, a minha pergunta é: vocês acreditam que isso usou método, a conclusão disso, que vocês podem falar ou não, usou o método científico? Se usou, tem erros ou não? Se tem erros, onde está o erro, ok? Então essa pergunta, por que o galo canta, e uma explicação do se isso está correto ou não, no seu ponto de vista, com base nos dados científicos apresentados pelas pessoas que disseram ou provaram por que o galo canta, ok? Gostaria de ver se vocês têm condições de fazer uma pesquisa básica e responder isso. Então essas seriam minhas 3 perguntas para desbancar o globo. O que é ciência? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Você pode dizer que algo é fato quando ninguém consegue provar, só você? Pergunta número 3. Por que o galo canta? Ok? Acho que é isso. Basicamente é isso. E, bom, muito obrigado a todos que estão assistindo este vídeo aqui. O debate, como eu disse, foi fraco. Os dois lados péssimos. Assim, para um geofísico foi muito frustrante ver o debate. Tanto porque eu conheço o globo e conheço a Terra plana. Assim, todo mundo parecia assim um jogo de cartas de comadres cegas. Tipo, você é muito legal, tá? Muito obrigado. Você também é muito legal, muito obrigado, etc. Parabéns, tal. Me responde por que o terremoto é um desabamento? Não, desculpa, mas assim, foi fraco. Vocês têm que se preparar melhor, ok? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado.